Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, eu estou gravando este vídeo, aliás, a pedido da dona Elza, nossa diretora, mas eu queria avisar os amigos que estou gravando diretamente da França, porque eu estou residindo na França e vou fazer essas gravações a partir daqui. A França é o país do Sagrado Coração de Jesus e, portanto, nada melhor do que fazer esta gravação na terra tanto amada pelo Sagrado Coração de Jesus para levar essa mensagem ao Brasil. E, aliás, o tema de hoje é sobre o que aconteceu na França, em Paris, em Notre-Dame. É preciso dizer que o tema é o incêndio de Notre-Dame. É um incêndio que nos deixou todos completamente assustados e preocupados e tristes, como de todos os lados, aliás, não só no Brasil, no mundo inteiro. A tristeza de todos os católicos foi de ver aquela maravilha da cristandade queimando, os bombeiros impotentes e algo no fogo que subia, algo das chamas do inferno que se levantavam contra a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, representada naquela bela igreja. Então, me parece que, passado um pouco o acontecimento, a emoção, como se diz, agora seria o momento de fazer uma reflexão. E essa reflexão é o que eu quero levantar hoje. Por que Deus permite acontecimentos como esse? Por que Deus permitiu concretamente que a catedral, que é o símbolo máximo da aliança da Igreja Católica com a França, o país que é filho primogênito da França, tivesse esse incêndio espetacular? Bom, então eu vou tratar disso à luz da fé, à luz da doutrina católica. Mas antes eu lembro sempre o meu pedido de colaboração, uma pequena contribuição você que está me ouvindo, o favor de compartilhar este vídeo. Faça isso para que o nosso apostolado e a nossa cadeia seja mais conhecida e seja amplificada. Eu gostaria então de lhe agradecer e lembrar que todos aqueles que ajudam a campanha do apostolado do Sagrado Coração de Jesus receberão orações especiais todos os dias dos benfeitores e dos voluntários de 6 da tarde até às 6 da manhã, que rezam o terço por todos os que ajudam a campanha do apostolado do Sagrado Coração de Jesus no Brasil. Então a pergunta, voltamos ao ponto central: por que Deus permitiu isso? Como nós temos fé e nós sabemos que nenhum cabelo cai da nossa cabeça, nenhum cabelo mesmo, nosso Senhor disse isso, nenhum cabelo cai da cabeça sem o conhecimento do vosso Pai do céu. Então, um acontecimento desses não foi um acaso, não foi um evento sem nenhum conhecimento, nenhuma mensagem que Deus tenha querido, no seguinte sentido: Deus não quis o incêndio, Deus permitiu o incêndio. Há certas coisas que Deus permite. Não é que seja diretamente a vontade dele, mas ele permite para o nosso bem. Ele permite até certos crimes. A história comprova isso. Alguns crimes horrorosos Deus permitiu. Eu falo de Santa Joana d'Arc. Deus permitiu que Santa Joana d'Arc fosse queimada viva. A santa que salvou a França foi queimada viva. Deus permitiu esta catástrofe, este crime feito contra uma das maiores santas da Igreja Católica. Então, o que significa quando Deus permite uma catástrofe dessas? Eu começo por o problema. Desde logo, o fato é muito importante, porque esse incêndio, por uma razão do mundo moderno, por uma razão das comunicações hoje instantâneas, foi um acontecimento planetário. Quer dizer, o mundo inteiro viu isto. E, portanto, o que aconteceu foi um acontecimento não só para a França, não só para os franceses, foi para os brasileiros, foi para os americanos, foi para os italianos, foi para o mundo inteiro, os japoneses, todos que viram
A catedral é o monumento mais visitado na França, recebe entre 12 e 13 milhões de peregrinos por ano. Então é o monumento mais conhecido da França e talvez do mundo. Hoje se sabe isso. Esse monumento, Deus permite uma catástrofe. Não há, portanto, a vontade de Deus de fazer com que os homens sejam alertados de algo que não está andando bem, porque a mensagem que vem desta catástrofe é uma mensagem de morte. Não é que ninguém morreu, não houve mortes humanas, mas houve a morte de uma alma, houve a morte de um símbolo, houve a morte de uma expressão altíssima da aliança que existe entre a França e a Igreja, a França e Deus, a cristandade e Nossa Senhora. Isso foi abalado. Então, essa mensagem nos leva a pensar o seguinte: se Deus permite tudo o que se passa e deixa acontecer, qual é a mensagem que Ele nos deixa? Curiosamente, há muitos autores, eu vou citar apenas um, que são muito claros em dizer o seguinte: essa mensagem é uma mensagem para mostrar como a Igreja e os católicos na França perderam a fé. Então não tem mais aquela fé que fez com que o povo francês construísse essa bela catedral. Essa catedral foi um elan da fé dos homens da Idade Média, que tinham o Evangelho como o seu regime de vida, os mandamentos como sua ordenação da vida cotidiana. Aquilo que Leão XIII, aliás, disse de maneira muito bonita: tempo houve em que o Evangelho e a filosofia do Evangelho governava os estados, as famílias, as almas. Isso evidentemente desapareceu. Esse incêndio se insere numa situação de apostasia. A palavra é dura, mas é a verdade. A apostasia, a França está apostatando da fé. Inúmeros são os sintomas dessa apostasia. E, curiosamente, eu cito um livro que acaba de sair 15 dias antes da tragédia de Notre Dame, de um analista político muito importante, que se chama Jérôme Fourquet, em que ele diz, no livro dele chamado Arquipélago Francês, que a França não está mais influenciada pela matriz católica. A França foi construída durante, ele fala, desde Carlos Magno, quer dizer, desde o ano 800 até hoje, são mais de 12 séculos, construída pedrinha por pedrinha a nação francesa pela Igreja Católica, pelo espírito da Igreja Católica, que organizou as suas instituições, as suas tradições, os seus costumes, a família, o indivíduo, tudo era ordenado pela Igreja Católica. E ele diz: a matriz católica que ordenou e estruturou a França, ele usa a palavra estruturação, a estruturação da nação francesa, deixou de ser hoje a matriz católica. E com isso a França está se desfazendo como um tecido podre, um tecido apodrecido, que já não tem mais união entre as partes. E isso é válido para a França. Isto é válido para nós no Brasil, é válido para o mundo inteiro. Nós que recebemos a herança cristã, estamos apostatando dessa herança cristã. Então a pergunta que fica é a seguinte: se é verdade que Deus permitiu isso, não é que a mensagem do incêndio é uma advertência para uma conversão, de novo, a volta à Igreja, a volta aos católicos, aquilo que era a verdadeira espírito da cristandade representado na Catedral de Notre Dame? Nesse sentido, se poderia dizer, o incêndio de Notre Dame é um acontecimento religioso que entrou para a história da Igreja. Não é um acontecimento como pode ser a morte de alguém, de uma grande personagem. Esse incêndio marcou um momento religioso da história da Igreja na França e no mundo. Então,
vamos aproveitar desta ocasião e fazer com que, com toda humildade, mas com toda franqueza, nos pormos a questão: será que não é o caso de nós trabalharmos mais para a volta da cristandade? Será que todos os problemas que nós estamos assistindo na família, nos indivíduos, nas instituições, nos governos, os governos hoje são todos cegos que guiam outros cegos para o abismo, como diz a Escritura. Então, não está faltando uma conversão? Esse incêndio não é um apelo à conversão? Eu diria que este é o ponto mais importante do incêndio, o apelo de conversão. E quando Deus permite essas tragédias e mesmo os crimes, como foi o caso de Santa Joana d'Arc, que eu citei, é por amor a nós. Deus quer nos advertir, é um desejo de amor que quer trazer os seus filhos de volta. Fica então aqui a minha consideração. Há outros temas que se pode tratar em outra ocasião, mas a mensagem é esta. Peçamos ao nosso Jesus Cristo, peçamos ao Sagrado Coração de Jesus que nos proteja, nos dê esta lição, esta abertura, esta humildade para reconhecer a mensagem de apelo de conversão que está nesta tragédia de Notre Dame. Para concluir, eu lembro todos de fazerem seus apelos, de pedidos de intenções na missa, que é celebrado para os pedidos do Sagrado Coração de Jesus. Muito obrigado, que Deus ajude a todos.